Prezados amigos, por meio deste vídeo eu quero explicar o motivo do meu afastamento da organização Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, e do meu desagrado quanto à liderança das Testemunhas de Jeová, deixando assim de ser um dos seus apoiadores. Não quero dizer com isso que estou abandonando a Jeová Deus e a seu Filho Rei Cristo Jesus. De maneira nenhuma. Até mesmo porque eu não creio que Deus exija de alguém a associação a uma organização humana para conseguir a sua aprovação, uma vez que a sua palavra diz que em cada nação o homem que o teme lhe é aceitável. A minha firme determinação tem como objetivo seguir fielmente os mandamentos divinos, conforme especificado nas Escrituras, mesmo que eu tenha de pagar um alto preço pessoal por isso. Reafirmo o meu imenso amor pela palavra de Deus e também pelos queridos irmãos em várias congregações que me conhecem e que podem dar excelente testemunho a respeito de mim, pessoas pelas quais eu tenho profundo amor e respeito. A minha vontade expressa de sair desta organização vem após pesquisa extensa que fiz sobre seu passado, seus ensinos e a análise das suas regras organizacionais à luz da Bíblia. Vocês devem concordar que um cidadão inteligente, ao escolher um governante para comandar sua cidade, estado ou país através do voto popular, ele deve estar bem informado sobre o seu candidato. É assim porque este governante eleito e o seu exercício político irão afetar profundamente a sua vida e a da sua família em diversos aspectos. Uma escolha errada pode trazer muitos anos de dificuldade. Geralmente um líder precisa possuir qualidades desejáveis e ter seu caráter acima de qualquer suspeita. Um bom governante precisa ter experiência comprovada, conhecimento administrativo e político, mas acima de tudo, ele precisa ter um passado limpo, sem manchas, livre de qualquer acusação, sendo um exemplo de honestidade e franqueza no falar. Concordam vocês, então, que assim como se analisa a pessoa e o seu passado para tomar uma decisão secular, é igualmente sábio e inexcusável fazer o mesmo ao escolher uma denominação ou organização religiosa onde se pretende servir a Deus? Não concordam que esta análise deve estar livre de preconceitos e parcialidades? Os discípulos de Jesus não o seguiram apenas por achar-se ele o Messias ou porque o próprio afirmava. Eles o seguiram porque viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos. As provas incontestáveis o credenciavam como o Cristo, o Filho de Deus. Saulo de Tarso, que considerava os seguidores de Cristo hereges, passíveis de morte, veio a seguir a Cristo porque teve um testemunho vívido da sua glória. Da mesma forma, creio que antes de nos envolvermos com uma organização religiosa e abraçar uma causa, é preciso analisar com muito cuidado suas origens, ensinos e propósitos. Afinal, é a nossa vida que está em jogo. Jesus jamais ocultou o passado da sua igreja primitiva, pois nunca houve nada nela que o deixasse envergonhado. Não há nenhum registro sobre as atividades de Jesus, dos apóstolos, ou parcela de suas palavras ou ensinos, que precisamos hoje negar ou evitar comentar, pois nada há que mereça correções ou exclusões. A própria palavra de Deus jamais precisou passar por uma revisão, atualização ou reescrita, a fim de adaptar-se a novos entendimentos, pois a mesma foi dirigida por Espírito, e não é dúbia ou variável. Em um tribunal, ao julgar uma causa, o juiz leva em conta não apenas a versão do acusado e a sua defesa. Se agisse assim, certamente nenhum réu seria declarado culpado. No entanto, ouve-se também a versão dos acusadores.
suas provas e todas as suas argumentações, a fim de estabelecer um quadro bem abrangente da situação. É somente depois de verificar todas as partes em conflito que os jurados chegam a uma decisão e o juiz pode submeter o réu a uma condenação ou a um livramento. O que dizer da Sociedade Torre de Vigia, a liderança das Testemunhas de Jeová? Tem este governante mundial de almas humanas uma ficha limpa perante Deus e a humanidade? A sociedade esquiva-se do seu passado. Os que procuram analisar sua história recorrendo a fontes antigas dos seus próprios escritos, registros históricos, matérias de terceiros, informações providas por ex-membros, são duramente disciplinados. Fez o apóstolo Paulo algo similar com respeito aos bereanos? Claro que não. Para um julgamento imparcial, é preciso ouvir todas as provas, quer de um lado, quer de outro. Porém, a sociedade proscreveu as suas próprias publicações e nos diz para não pesquisar, ouvir ou dar crédito aos seus acusadores. As demais denominações cristãs são encaradas como instrumento de Satanás. E os ex-membros dentre as testemunhas de Jeová, mesmo os que continuam sendo bons cristãos, que questionam a versão apresentada da história de sua organização e as supostas credenciais divinas para governá-los, são geralmente taxados de apóstatas. São excluídos para ficarem incomunicáveis. Um membro dentre nós que der ouvidos a apóstatas ou dissidentes e começar a pesquisar sobre as dúvidas que estes levantam, pode receber forte repreensão. E os que não aceitarem definitivamente a maneira de pensar da sociedade não podem mais ser aceitos como associados e estão sujeitos à exclusão definitiva. Ensina-se que tais, continuando nesta revolta, colocam-se em uma posição perigosa, tendo a sua relação com Deus totalmente comprometida. A Sociedade Torre de Vigia, ela publicou esta obra, intitulada Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Esse livro, ele é tendencioso. Nesse livro, a sociedade afirma ter feito uma compilação de argumentos fidedignos e cândidos a respeito da sua história e de seus fundadores. No entanto, grande parte dos argumentos encontrados neste livro são fracas tentativas de invalidar as acusações sobre ela lançadas pelas demais religiões e por ex-membros, por dissidentes, que eles chamam de apóstatas. Este livro cobre a organização e a sua história com uma aura de santidade. E isso não corresponde à realidade. Este livro é tendencioso e esconde a verdade. Os membros das Testemunhas de Jeová são exortados a confiar em sua liderança cegamente e não buscar lá fora as respostas às suas dúvidas. Elas são incentivadas a demonstrar uma atitude de parcialidade na realização do seu próprio julgamento. Os seguidores da organização da época moderna conhecem dela apenas o que estudam em suas publicações. São exortadas a esquecer o passado e olhar para o futuro, deixando que a organização, orientada pelo Espírito, os guie rumo ao novo mundo paradisíaco. Quando vemos publicações antigas e notamos a quantidade de erros e modificações nas doutrinas, dizem-nos que estas alterações correspondem ao aumento
da luz no entendimento dos assuntos bíblicos. E muitos se gabam de que as Testemunhas de Jeová é a única religião, a única organização que tem a coragem de rever os seus ensinos sempre que notam estar errados. Porém, eu fui ensinado a crer que a organização das Testemunhas de Jeová, o corpo governante ou o escravo fiel e discreto, a sua liderança, é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, como pode o Espírito de Deus estar dirigindo uma organização que comete tantos erros e deslizes doutrinais, que precisam estar sempre ajustando as suas verdades? Muitos destes ensinos são flagrantes erros humanos, fruto de legalismo autoritário e que causam ou que causaram mortes desnecessárias. Quero compartilhar com você um dos exemplos que a sociedade esconde, detalhes importantes do seu passado, no livro Proclamadores, na página 425, a qual faz referência ao discurso Milhões que agora vivem jamais morrerão, base de uma campanha mundial de pregação com vistas ao fim do mundo em 1925. O texto cita a extensa campanha realizada e o livro com o título do discurso, Milhões que agora vivem jamais morrerão. Foram distribuídos em toda a terra milhões de exemplares. No entanto, a sociedade não faz menção do verdadeiro conteúdo da mensagem desta campanha, nem das consequências da doutrina que inculcaram na época. Na verdade, o livro Milhões que agora vivem jamais morrerão pregava a seguinte profecia. Páginas 110 a 111 do folheto Milhões que agora vivem jamais morrerão. Dependendo da versão, esta passagem pode se encontrar em páginas diferentes. Diz assim: simplesmente calculando estes júbilos, chegamos ao seguinte fato importante: 70 júbilos de 50 anos cada um dará um total de 3.500 anos. Este período de tempo, principiando 1575 anos antes da era cristã, naturalmente terminará no outono do ano 1925, data esta na qual termina o tipo. O grande protótipo se iniciará. Qual será então o acontecimento que devemos esperar? Pelo tipo, deve haver completa restauração. Portanto, o grande protótipo marcará o princípio da restauração de todas as coisas. A coisa principal a ser restituída é vida à raça humana, desde que outras escrituras definitivamente estabelecem fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão, e outros fiéis antigos, e que estes seriam os primeiros favorecidos pela ressurreição. Podemos esperar, em 1925, a volta desses homens fiéis em Israel, ressurgindo da morte e completamente restituídos à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem das coisas da terra. As Testemunhas de Jeová, por volta de 1925, pouco tempo antes, pregavam em toda a terra habitada e distribuíam um folheto Milhões que agora vivem, jamais morrerão, em muitas línguas, anunciando que em 1925 haveria total restauração da raça humana e muitos fiéis de Jeová do passado iriam ressuscitar. Porém, esta profecia não se cumpriu. Dentre outras coisas que eu pesquisei, e eu incentivo você também a pesquisar, a sociedade oculta uma informação muito importante aos fiéis modernos. Qual é o objetivo? O objetivo é mantê-la acima de qualquer suspeita. Muitos discursos apresentados em todo o mundo naquela época, por volta de 1925, procuravam convencer as pessoas do fim do mundo, da restauração e da plena paz e da ressurreição dos mortos, até 1925. Só que não aconteceu. Observe aqui alguns dos jornais da época
e o que eles falam a respeito, o que eles falavam a respeito do juiz Rutherford em seu discurso. Aqui nós vemos no jornal onde diz: ressurreição dos mortos em breve, milhões que agora vivem jamais morrerão. E outro anúncio, onde Rutherford diz: eu quero que a declaração milhões que agora vivem jamais morrerão seja entendida literalmente, como ela é, à luz das profecias cumpridas recentemente, uma proposição bíblica comprovável. Quando nós citamos as especulações não confirmadas da Sociedade Torre de Vigia para membros bem entendidos dentre as testemunhas de Jeová, se nos responde, geralmente, que as pessoas daquela época estavam ansiosas pelo fim e que criaram e sustentaram muitas expectativas irrealistas. Mas, no entanto, não foram as pessoas daquela época que criaram e sustentaram as expectativas irrealistas. Na verdade, foi a própria organização Torre de Vigia, o escravo fiel e discreto, Rutherford. Elas é que foram enganadas por acreditar e divulgar maciçamente uma falsa profecia encabeçada pela Sociedade Torre de Vigia. Nas publicações de época, há muitas frases que mostram o que elas ensinavam naquela época. Nesse mesmo folheto, na página 122, diz assim: então, baseados nas promessas encontradas nas palavras divinas, chegamos à positiva e indiscutível conclusão de que milhões que agora vivem jamais morrerão. E ainda, a revista A Sentinela, de 1º de abril de 1923, página 106. Nosso pensamento é que 1925 está estabelecido definitivamente nas Escrituras. As pessoas têm mais do que basear a sua fé hoje do que Noé tinha na vinda do dilúvio. E a revista Sentinela, de 15 de julho de 22. Esta cronologia não é de homem algum, mas de Deus. A cronologia da verdade atual não é de origem humana. E ainda, a revista Sentinela, de setembro de 1922, diz que a data de 1925 é fixada pela lei que Deus deu a Israel. Isso me lembra Deuteronômio 18, 22, que diz: quando tal profeta falar em nome de Jeová, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Jeová não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenha temor dele. Tal profeta deve ser morto. Tirem as suas próprias conclusões. Ao ser questionada, a sociedade afirma que os antigos ensinos que hoje já estão esquecidos, abolidos, proscritos, as falsas profecias, eram apenas uma probabilidade, que na época seus líderes, a sua liderança apenas acharam que poderia ser o entendimento correto. Mas você não concorda que achar é uma coisa? Concorda que ensinar, divulgar em toda a terra, por meio de milhões de livros, de folhetos, de revistas, de discursos, de congressos, de assembleias, de reuniões, divulgar, inculcar falsos ensinos, falsas profecias, é muito diferente de achar que algo é correto, que um ensino é verdadeiro. Na época, muitos abandonaram a organização decepcionados, porque tinham sido enganados por uma falsa profecia, e estavam certos. A sociedade tenta justificar
essa debandada geral, quando ela diz que isso se desenvolveu pela vontade de Deus, para que o seu povo fosse peneirado por Jeová. Mas esta afirmação, ela é iníqua e ela é diabólica. Por que dizemos isso? Porque Deus jamais enviou um profeta mentiroso ao seu povo, a fim de prová-los por meio de mentiras e engano. Deus não é Deus de mentiras. Aliás, Deus odeia a mentira e todos os mentirosos. E o diabo é o pai e professor de todos os mentirosos. Devido ao não cumprimento da profecia de Rutherford, da liderança das Testemunhas de Jeová naquela época, as Testemunhas de Jeová passaram a ser alvos de chacotas, de violência, de agressões, prisões, de turbas violentas. O anuário de 1981, na página 62, diz que muitas pessoas sofreram naquela época. Lá lemos: pior ainda, a fé de alguns dos próprios irmãos estava abalada. Alguns esperavam ir para o céu naquele ano. Isto ocasionou o peneiramento nas congregações, especialmente na Alsácia. A irmã Ana Zimmermann escreve: esperanças injustificadas causaram grandes provações e muitos desistiram. O anuário de 1981, página 62. Você pode procurar no CD-ROM da Sociedade. A Sociedade continua a dizer que estas perseguições eram peneiramentos da parte de Jeová, e que identificavam aqueles antigos estudantes da Bíblia como os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas será que eram mesmo? Será que um verdadeiro seguidor de Cristo espalha mentiras, falsas profecias, mandamentos de homens, de organizações religiosas? Não. Jamais os servos de Deus foram perseguidos por espalhar mentiras ou falsas profecias no nome dele. Para tentar explicar a alguns que levantam questões sobre esta época tempestuosa da organização, a Sociedade tenta calar o evento com palavras enganosas, usando falácias facilmente identificáveis. Na Sentinela, 15 de fevereiro de 2010, ela publicou: os seguidores ungidos de Cristo já fazem um convite desde 1918. Naquele ano, o discurso público: milhões que agora vivem, talvez jamais morram, apresentou a esperança de que muitos ganharão a vida eterna numa terra paradisíaca, depois da Batalha do Armagedon. Sentinela de 15 de fevereiro de 2010, páginas 15 e 16, diz isso. As Testemunhas de Jeová de hoje não sabem, elas não sabem disso. Mas o tema daquele discurso não eram milhões que agora vivem, talvez jamais morram. O tema é aquele que nós já comentamos anteriormente: milhões que agora vivem, jamais morrerão. Essa explicação que eles dão aqui é mentirosa. A esperança que se apresentava aos fiéis naquela época, em 1925, era esta, de que milhões não iam morrer. Nessa sentinela citada, a Sociedade inseriu a palavra talvez, antes de jamais, e mudou a conjugação do verbo morrer, maquiando o seu verdadeiro significado. Rutherford, ele mesmo renegando a sua profecia, a sua falsa cronologia, e vendo 1925 descartado como cronologia válida, ele ainda permaneceu esperando a ressurreição dos fiéis do passado na mansão de Bethsaida. Rutherford, ele comprou uma mansão na Califórnia e chamou-a de Bethsaida. Era uma luxuosa residência com carros luxuosos, e ele havia construído para receber os patriarcas ressuscitados, como Abraão, Isaac e Jacó. Como em 1925 não ocorreu a ressurreição que ele havia profetizado, ele passou a usar esta casa, esta mansão, Bethsaida, como a sua residência oficial. Ele passou a viver lá e viveu até 1942, quando morreu
aos 72 anos de idade, separado da sua esposa e dos seus filhos. E quando ele morreu, pouquíssimas pessoas compareceram ao seu funeral. O cumprimento da profecia de restauração levou um golpe de misericórdia quando irrompeu a Segunda Grande Guerra Mundial na década de 1930, pouco antes dele falecer. Os pioneiros e pregadores do tempo integral de hoje nada sabem, mas o presidente Rutherford, assim como muitos membros do corpo governante atuais, ele não pregava de casa em casa, ele nunca pregou de casa em casa. Em plena recessão americana, numa época de pobreza e privação, Rutherford gozava a vida na mansão Betsarim, ou mansão dos príncipes, com todo o conforto de um rei. Para seu uso, dispõe de 2 Cadillacs de 16 cilindros, um dos mais dispendiosos veículos da época. Rutherford também era alcoólatra e adúltero. Não faltavam recursos para que ele viajasse de avião para qualquer parte do planeta. Enquanto isso, milhares de trabalhadores de tempo integral marchavam de casa em casa, vendendo livros e revistas cheios de suas doutrinas e heresias, falsas profecias. E muitos deles eram perseguidos, difamados, espancados e presos devido às falsas profecias que pregavam. E muitos faziam isso felizes, pois achavam estar sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Betsarim existe hoje ainda, apenas como prova de que outra falsa profecia da Torre de Vigia foi divulgada em nome de Jeová. E esta mansão foi vendida pela organização Torre de Vigia, mas se você puder ir em San Diego, na Califórnia, você irá poder vê-la.